E aí, galerinha, nesse vídeo nós iremos ver algumas aplicações do calor específico. Galera, no vídeo anterior nós estudamos que quanto maior for o calor específico de uma substância, maior a resistência dessa substância para variar a sua temperatura, tá bom? Ou seja, quanto maior o calor específico, menor vai ser a variação de temperatura. Tranquilo? Galera, nós temos aqui uma aplicação muito utilizada, que é a água como fluido de arrefecimento. Ah, Lucas, não sei o que é isso. Pessoal, o fluido de arrefecimento, para quem não lembra, é aquele fluido que tem no motor do carro. Lá no motor do carro, quando o carro está em funcionamento, o motor ele está realizando processos de combustão. Quando o motor realiza processos de combustão, então a temperatura do motor ela acaba aumentando muito, aquele motor ele fica muito quente. Aí para ajudar a dissipar aquele calor, o que acontece é o seguinte, passa próximo ao motor algum líquido, o líquido geralmente é água. Pessoal, essa água ela é utilizada como fluido de arrefecimento pelo seguinte fato, a água tem um alto ou baixo calor específico, que nós estudamos no vídeo anterior. A gente viu que o calor específico da água, comparado à maior parte das substâncias, é um calor específico alto. Galera, se o calor específico da água é alto, então ela apresenta uma grande resistência a sofrer variação de temperatura. Então, para a água sofrer uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, eu preciso de uma grande quantidade de calor. Então, quando eu uso a água como fluido de arrefecimento em motores, eu permito com que a água circule ali próximo ao motor. Quando a água começa a circular próximo ao motor, a água está com a temperatura menor do que o motor que estava em funcionamento. Então, o que vai acontecer, pessoal, é que a energia térmica sempre flui de onde? Do ambiente de maior temperatura para o de menor temperatura de forma espontânea. Então a energia térmica, a energia cinética elevada que está ali no motor, ela acaba sendo transferida para quem? Para a água. Então a água que está com a temperatura menor, ela acaba recebendo essa energia térmica. Galera, porém quando ela recebe essa energia térmica, ela varia a sua temperatura facilmente? Não varia. Então, ó, ela consegue absorver grandes quantidades de energia térmica, grandes quantidades de calor vindo lá do motor, sem necessariamente a água variar a sua temperatura. Ela até vai variar, mas não vai ser a grandes variações de temperatura com que faça com que essa água entre ali num processo de ebulição, tá bom? Se tiver o sistema todo fechado, todo isolado, tranquilo? Então, é por isso que a gente utiliza a água como fluido de arrefecimento, pois a água tem um alto calor específico. Então, se ela tem um alto calor específico, ela consegue receber energia térmica, consegue absorver energia térmica sem ter uma grande variação de temperatura. Quando ela recebe essa energia térmica, então o motor está perdendo energia térmica, com isso o motor acaba diminuindo a sua temperatura, pois ele está perdendo energia térmica. Beleza, galerinha? De boa? Galera, detalhe, para quem aqui gosta de acompanhar carro, não sei se vocês já viram, porém nós temos que ficar analisando constantemente essa água que funciona como fluido de arrefecimento. Por quê? O que acontece é que muitas vezes o motor, a parte metálica, ele começa a oxidar. Quando começa a oxidar, a oxidação é justamente, vai ter a presença de partículas metálicas. Então, quando a água ela começa a ficar com a cor meia marrom, a mistura de água com alguma substância marrom, é porque essa água ela está com o quê? Está com materiais metálicos, com substâncias metálicas dentro dela. Ah, Lucas, tem algum problema? Vamos pensar um pouco. O calor específico do metal, a gente viu anteriormente que ele é muito menor do que o calor específico da água. Se o calor específico do metal é menor, então o metal com uma pequena quantidade de calor, ele já sofre o quê? Uma grande variação de temperatura, pois ele resiste menos a essa variação de temperatura, tá bom? Já que o calor específico dele é menor. Então, nessa água eu vou ter o quê? Eu vou ter materiais metálicos e eu vou ter água. Quando eu juntar essas duas substâncias e fizer uma média, quando eu faço a média de um calor específico baixo
com um calor específico alto. Então, meu calor específico, entre aspas, vai ser um calor específico ali no meio, intermediário. Ou seja, essa substância que está com água e material metálico, ela vai acabar diminuindo o calor específico em relação à água. Se eu diminuir esse calor específico, então quanto menor o calor específico, menor a resistência para variar a sua temperatura. Então essa água que está com substâncias metálicas, elas acabam sendo água que não vai ser o quê? Não vai ser boa para funcionar como fluido de arrefecimento, pois assim que receber essa quantidade de calor, como ela vai ter um calor específico médio baixo, então ela vai querer variar a sua temperatura rapidamente. É por isso que o ideal é utilizar uma água limpa, tá bom? E de preferência água destilada, certo? Pois a água destilada, são diversos motivos para utilizar água destilada. Um dos principais é que a água destilada não vai ter a presença de quê? De sais minerais, que acaba, de certa forma, dificultando o processo de oxidação, tá bom? Tranquilo? Que vai acabar, se eu dificulto o processo da oxidação, vou acabar diminuindo a possibilidade de ocorrer acúmulo de metais. Beleza, pessoal? Outra aplicação que nós temos aqui do calor específico é a regulação da temperatura corporal. Pessoal, tenho certeza que vocês já perceberam que quando nós estamos praticando alguma atividade física, o que é que vai acontecer com o bombeamento sanguíneo? O coração ele começa a ficar mais acelerado. O coração ele começa a bombear mais sangue. Quando ela começa a bombear mais sangue, então a corrente sanguínea, o fluxo sanguíneo vai aumentar. Quando o fluxo sanguíneo aumenta, as moléculas elas vão ficar mais agitadas. Quando elas ficam mais agitadas, então a gente percebe que ocorre um aumento da temperatura corporal do nosso corpo. O que acontece é que o nosso organismo ele não quer que a gente fique com a temperatura muito elevada. Isso acontece muito quando nós estamos praticando atividade física. Aí, para regular isso, o que é que o organismo faz? Nosso organismo, nosso corpo é formado por aproximadamente 70% de água. Então, o nosso organismo ele começa a liberar água. Quando ele começa a liberar água, a nossa pele, nossa superfície corporal está com a temperatura elevada. Então, começa a sair água pelo nosso corpo. Pessoal, e quando começa a sair água pelo nosso corpo, o que vai acontecer é que essa água ela vai absorver essa energia térmica que acabou ficando elevada por conta da atividade física. Então, essa água, quando absorve energia térmica, ela acaba saindo pelo nosso corpo. Quando ela sai pelo nosso corpo, quando ela entra em contato com o ar atmosférico, essa água começa a sofrer um processo de evaporação, um processo de evaporação lenta. Mas quando ela vai evaporando essa água do nosso corpo, que é o famoso suor, isso vai acabar gerando uma sensação de alívio, entre aspas, uma sensação de que ali está ficando mais fresco, tá bom? Está resfriando a nossa superfície corporal. Então, esse que é o objetivo do suor. Então, mais uma vez, a água que tem um alto calor específico, ela ajuda na regulação da temperatura corporal. Quando a gente aplica atividade física, temperatura corporal aumenta, então a água que tem um alto calor específico, ela pega uma grande quantidade de calor para poder variar a sua temperatura. Quando ela pega essa grande quantidade de calor, então ela acaba entrando em contato com o ambiente, quando entra em contato com o ambiente, acaba entrando em evaporação, tá bom? Então quando ela faz isso, a água, ela acaba levando muita quantidade de calor, muita energia térmica, causando uma sensação térmica de alívio, tá bom? É por isso que a temperatura do corpo ela vai acabar diminuindo quando a gente começa a suar muito, tá bom? Galera, febre, vamos lá. Tenho certeza que quando vocês já tiveram febre, vocês já observaram uma situação muito comum. Quando a gente está com febre, lembra, a febre, biologicamente falando, é um mecanismo de defesa do nosso corpo. Quando a gente está com febre, é porque tem alguma coisa errada no nosso corpo. Nossa temperatura média corporal varia ali entre 36 e 37 graus Celsius. Quando eu estou com febre, por exemplo, eu vou para 40 graus Celsius. Ou seja, eu tive um aumento aí de 3 graus Celsius em média, se eu tiver com 37 graus Celsius. De 37 para 40, eu aumentei em torno de 3 graus Celsius. Pessoal, o que vai acontecer é o seguinte, nosso corpo, quando eu estou com febre, eu vou começar a suar muito. E eu vou começar a suar por quê? Porque nosso corpo ele vai tentar
regular a temperatura corporal. E para regular a temperatura corporal é a mesma aplicação que a gente viu aqui quando eu estou praticando atividade física. Para regular essa temperatura corporal, meu corpo ele vai começar a perder água na superfície da pele para tentar retirar esse excesso de energia térmica que fez com que a temperatura aumentasse. É por isso que nós vamos começar a suar muito. Tranquilo? Galera, isso aqui vai acontecer também, essa aplicação do calor específico que envolve água, em lugares secos. Pessoal, em lugares secos, se vocês observarem, por exemplo, Brasília, não sei se alguém aqui já foi em Brasília, mas Brasília é uma região muito seca. Se é uma região muito seca, o ar de Brasília ele não é um ar úmido, ele é um ar seco. Se ele é um ar seco, ele tem pouca quantidade de vapor d'água na atmosfera. Se ele tem pouca quantidade de vapor d'água na atmosfera, então vai acontecer o seguinte, geralmente em Brasília, de dia é quente. De noite é frio. Por quê? Tem uma amplitude térmica elevada. Galera, isso aqui vai acontecer pela seguinte situação. Quando eu tenho um lugar seco, esse lugar seco vai ter pouca presença de vapor d'água. Então, o que vai acontecer é o seguinte. De dia recebe muita energia térmica, esquenta facilmente. De noite, eu não tenho vapor d'água para receber essa energia térmica de dia, durante o dia, e de noite começar a perder essa energia térmica que foi acumulada. Então, eu não tenho essa energia térmica acumulada de noite para começar a perder e esquentar um pouquinho o ambiente. Se eu não vou ter, então aqui eu vou ter uma grande amplitude térmica, de dia muito quente, de noite muito frio, tá bom? Isso aqui acontece também nos desertos. Pessoal, o deserto é um ambiente extremamente seco. Se é um ambiente seco, no deserto, de dia está recebendo muita quantidade de calor. Tem ali muita quantidade de areia. A areia tem um baixo calor específico, tá bom? Então a areia ela esquenta rapidamente. Porém, quando o sol vai embora, essa areia ela perde a energia térmica que ela recebeu durante o dia, ela vai perder rapidamente. Então, quando é de noite, se eu não tenho vapor d'água ali para acumular essa energia térmica que foi absorvida durante o dia, o que vai acontecer é que de noite essa energia térmica acaba sumindo, acaba evaporando, acaba desaparecendo, tá bom? Desaparecendo entre aspas. Por isso que de noite vai fazer muito frio, diferentemente de regiões litorâneas. Pessoal, em regiões litorâneas, muita presença de água. Vamos lá, pense comigo. A água, ela tem um alto calor específico. Se ela tem um alto calor específico, então ela apresenta uma alta resistência para sofrer variação de temperatura. Então a água ela passa o dia todo recebendo energia térmica do sol. Quando ela vai começar a perder, já é quando o sol já desapareceu, já não está mais ali, tá bom? Então, quando é de noite, ela não está mais recebendo energia térmica, a água. Porém, a água, por ter um alto calor específico, ela demora para variar. Ela recebe uma grande quantidade de calor para poder começar a variar. De noite, ela não está mais recebendo, então ela vai começar a perder essa energia térmica. Quando a água começa a perder essa energia térmica de noite, o que vai acontecer é o seguinte, do jeito que ela demora para esquentar, ela demora para esfriar. Então a água vai começar a perder essa energia térmica e ali no ar, no ambiente atmosférico daquela região, vai ser um ambiente úmido, com grande quantidade de vapor d'água, então acaba dificultando, já que a água tem um grande calor específico, tem um alto calor específico, então acaba dificultando que eu perca essa energia térmica rapidamente, tá bom? Porque eu vou perder da água para o ar, sendo que o ar, por ter grande quantidade de vapor d'água, então ela acaba dificultando esse processo de perca de energia térmica, fazendo com que a amplitude térmica em regiões litorâneas não seja tão altas do jeito que são em regiões secas, tá bom? Então, em região litorânea, a amplitude térmica é menor do que em regiões secas. Tranquilo, galerinha? E aqui nós temos outras diversas aplicações do calor específico, porém lembre, não é para decorar a aplicação, é para entender o fenômeno físico e a partir desse fenômeno a gente consegue aplicar em qualquer situação, tá bom? Aguardo vocês no nosso próximo vídeo. Até logo!